E ele falou, pô, olha, estou fundando um instituto aí, o Instituto Lean. Eu falei, como Lean? Como é que pronuncia? O que é isso? Lean Institute Brasil, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu era muito cético a qualquer coisa relacionada ao Lean. Eu não sabia o que era Lean. A teoria é muito bonita, mas eu não estou conseguindo entender como isso tudo vai entregar o resultado. Um sistema novo de gestão, uma filosofia nova de produzir, de desenvolver, de distribuir, né? Eu lembro bem, eu conheci o Ferro há muitos anos atrás, né? Nós nos encontramos, nós dávamos aula juntos na universidade e depois passei uns 10 anos sem encontrar o Ferro. Um dos meus professores na faculdade foi o professor José Roberto Ferro. Eu tenho uma origem acadêmica, né? E no meu doutorado eu tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa do MIT sobre a indústria automobilística. E eu atuava como consultor de gestão da qualidade total, essas coisas, né? E um belo dia eu cruzei com o Ferro ocasionalmente, né? E ele falou, pô, olha, estou fundando um instituto aí, o Instituto Lean. Eu falei, como Lean? O que é isso? Né? Isso era lá em 97, 98, né? Durante esse processo de pesquisa eu tive a oportunidade de visitar várias empresas, né? E também visitei as empresas brasileiras. Eu tinha visitado todas as empresas aqui no Brasil, todas as montadoras, e tinha tido uma visão bastante... Eram empresas eram fábricas muito pouco competitivas, né? E aí eu fui com ele, tá bom, então vamos conhecer o que é o Lean, né? Aí ele, eu vou dar uma palestra numa empresa amanhã, vem comigo. Bom, fui com ele, era uma reunião anual estratégica de uma grande indústria de autopeças. Estavam todos os diretores lá e eles iam ficar o dia inteiro reunidos e convidaram o Ferro para ele dar uma palestra inicial, né? E o Ferro chegou lá e começou a falar dos desperdícios da empresa. Ele falava assim, olha, a sorte de vocês é que a empresa de vocês está na beira da estrada, porque daqui a pouco vai fechar isso aqui, vocês vão poder vender para um shopping. Eu falei, nossa senhora, nós vamos sair vivo daqui hoje. E aí eu percebi que esse estilo, né, que o Ferro sempre teve de desafiar as pessoas a realmente pensarem sobre o desperdício, fora da caixa, né? Bom, essa empresa ficou ofendida no primeiro momento, né? Você imagina, os diretores orgulhosos, né? E com aquilo que ele falou. No entanto, a empresa fez uma reflexão e chegou à conclusão que realmente ela tinha desperdícios e depois entrou numa jornada Lean e até hoje aplica profundamente, né? Então foi assim que eu tive um contato com o Lean, né? Meio de tratamento de choque, né? Aí eu comecei a perceber o que significava esse sistema, que na época a gente não sabia o nome Demorou um tempo até que a gente fez um teste com a palavra Lean para caracterizar esse novo sistema de gestão. A gente começou a querer chamar de Toyota, mas não era Toyota, porque Toyota é a empresa, não é o sistema vai muito além da Toyota. E a gente chamou de Lean, fizemos um teste, pegou, o pessoal gostou desse termo, embora ele tenha algumas restrições, porque ele, para muitos países, dá uma ideia de menos gente, menos pessoal, né? E não é isso, o sistema é muito mais para desenvolver capacitações, inclusive de pessoas. Quando o Ferro me convidou, vem ver o que eu estou fazendo, fundando esse instituto, eu não conseguia diferenciar, né? Eu já tinha uma base toda em qualidade total, era consultor de gestão da qualidade, de várias coisas, né? E eu falava, valor para o cliente, melhoria contínua, essas coisas aí a gente já faz, qualidade total, não percebia a diferença, né? No ano 2000, eu tive a oportunidade de utilizar uma bolsa de estudos que eu tinha ganho de um pós-doutorado. Escolhi de usar essa bolsa para ficar um período como pesquisador convidado no MIT, onde nasceu o Lean, né? E tive a oportunidade de
ter contato com o James Womack, com o John Schuch, e depois, conforme, lógico, eu fui conhecendo o Lean, eu fui vendo que o Lean traz muito mais coisas além dos conceitos, né, que vinham lá da qualidade total, né, traz muitos outros elementos, né. O termo, na verdade, era bastante novo naquele momento. Em 1999 as coisas estavam começando, né? Eu fiquei muito desconfiado. Era uma coisa bastante nova. Eu era um aluno de graduação, estudando administração de empresas, com um viés, digamos assim, bastante da área de finanças, né? A minha ideia era me especializar em finanças. A história começou na faculdade, eu fazia parte de uma das equipes de competição, de carros de competição na universidade. Eu era o capitão, eu tinha responsabilidade de gestão, mais de 400 pessoas passaram na minha equipe. E quando eu tomei contato com essas ideias, elas me chamaram muita atenção, porque elas tinham, na sua essência, um caráter de transformação das organizações que era o que me interessou muito. E isso começou a me trazer uma reflexão na parte de gestão. Eram ideias diferentes, ideias que iam um pouco contra aquilo que a gente tinha aprendido na escola, da maneira como a gente tinha sido ensinado a pensar a administração. E foi um choque muito grande, porque na época da graduação a gente fazia visitas às empresas, mas a gente só olhava as coisas bonitas das empresas. Quando você entra no Lean, o Lean ele parte de problemas. Então, assim, onde a gente vai visitar é onde os problemas estão acontecendo. Rapidamente a gente pôde ter contato com uma série de pessoas que estavam fazendo isso em outros países também. E principalmente para tirar algumas imagens de empresas que às vezes a marca parecia ser uma empresa fantástica e de repente você chega lá não é tão fantástica quanto parece. Assim como o inverso também acontece. Quando foi publicado o livro A Máquina que Mudou o Mundo, a gente tinha uma ideia razoável do que era isso, né? A gente não sabia quanto a gente não sabia, mas ele, independentemente disso, o livro A Máquina que Mudou o Mundo teve um grande impacto. Ele foi um grande benchmark mundial sobre uma indústria muito importante. Ele trouxe uma grande descoberta, quer dizer, tinha uma empresa que tinha um desempenho muito superior às outras empresas, inclusive as outras empresas japonesas. Quer dizer, a Toyota realmente tinha um desempenho em manufatura, em desenvolvimento de produto, em relacionamento com os seus fornecedores, relacionamento com os seus clientes, na gestão que diferenciava das outras empresas, inclusive japonesas. O que foi interessante é que eu era o único pesquisador brasileiro nesse projeto e o meu foco eram os dados sobre a indústria brasileira. E a indústria brasileira tinha um péssimo desempenho, era a pior de todos os países que tinham uma indústria significativa, era a pior indústria em produtividade, em qualidade e inclusive num aspecto que era muito importante, que era a idade, a gente media a idade de design. Vamos dizer assim, grosseiramente seria quão velhos os carros que eram produzidos no Brasil eram em termos de design. No final de 89 eu escrevi um paper, eu apresentei num das reuniões nossas em Acapulco. E uma das coisas que chamou a atenção foi a idade de design dos carros brasileiros, que era 5 vezes a média mundial. Logo em seguida eu estava lá em Boston ainda e acabando os últimos meses do projeto, e entrou o Collor, e o Collor teve aquela frase famosa das carroças, para justificar um pouco a necessidade de abertura. E o paper que eu tinha escrito mostrava exatamente isso, que a melhor alternativa para o Brasil era abrir o mercado, porque um dos indicadores importantes, que era a idade de design, carroças, era uma boa representação. Havia uma resistência muito grande das empresas, dos sindicatos, de vários níveis do governo com relação à abertura. Meus estudos foram usados pela indústria para justificar a necessidade de proteção, por incrível que pareça, né? O argumento todo era para dizer que a proteção levou à ineficiência. Eles diziam, já que a gente é ineficiente, precisamos de mais proteção. Até que houve em 93 houve uma grande reunião, a primeira Câmara Setorial, que foi feita para realmente definir uma política para a indústria brasileira. E aí eles começaram a trabalhar seriamente com isso, aí que eu fui convidado para ser consultor da indústria automobilística para ajudar nessa preparação para a transição para uma indústria mais competitiva e mais moderna, que aconteceu nos anos seguintes.